Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu irei falar sobre alguns pensamentos de Santa Margarida Maria Alacoque. Ela é conhecida como a vidente do Sagrado Coração de Jesus. E ela diz o seguinte: se sois fiéis em fazer a vontade de Deus no tempo presente, a vossa se cumprirá durante toda a eternidade. Santa Margarida ela foi muito fiel ao Senhor em sua vida. E ela também, sua mãe e seu irmão, queriam que ela casasse, mas ela não queria. E eles faziam até mesmo com que ela se arrumasse, que ela fosse a festas sociais, que ela fizesse amizades. Mas só que ela, depois de ir a essas festas mundanas, ela sentiu uma tristeza muito grande dentro dela, sentiu um remorso, um arrependimento, porque ela não queria aquilo. O que ela queria mesmo era se dedicar à oração e à solidão. Mas a sua família não queria isso. E até mesmo o inimigo de Deus se aproveitava disso e colocava uma tentação dentro dela. Ela pensava que se ela fosse religiosa, ela não iria conseguir perseverar. E sim que se ela casasse, ela iria estar agradando a mãe dela, estaria fazendo a mãe dela feliz. Mas só que depois dela comungar, Jesus mostra a ela que se ela continuasse indo a essas festas, frequentando esses lugares, praticando essas coisas, a vida dela seria sempre repleta dessa amargura, dessa tristeza. Jesus diz a ela que ela tem de fazer a vontade dele, fazer aquilo que ele quer para ela. E ela já tinha essa vontade de entrar no convento, e ela já tinha resistido a essa vontade de sua mãe. Mas a partir daí que essa vontade de entrar no convento foi aumentando. E ela, quando criança, ao comungar, ela já tinha feito esse voto de castidade e de pureza, se entregou inteiramente a Jesus. E ela foi muito fiel. E nós também temos de ser fiéis, assim como Santa Margarida. E ser fiel, muitas das vezes, nós teremos de abandonar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E aqui ela diz: a vossa se cumprirá durante toda a eternidade. Se nós queremos chegar ao céu, é preciso que nós venhamos fazer pelo Senhor hoje, aqui na terra, enquanto nós temos vida, e que nós não venhamos ficar adiando a vontade de Deus na nossa vida, porque muitas das vezes nós fazemos isso. Mas Santa Margarida não. Ela fez a vontade de Deus, conforme ele queria, e ela aceitou. Jesus disse que ela estava errando, Jesus mostrou isso a ela, e ela aceitou e fez a vontade dele. E aqui ela diz mais: querer amar a Deus sem sofrer por seu amor é ilusão. Santa Margarida, ela sofreu demais. Ela, quando nova, ela tinha uma doença que nem os médicos sabiam. Era como se fosse uma semi-paralisia. Então ela não conseguia nem andar. E ela pediu a intercessão de Nossa Senhora, e que se ela ficasse curada, ela iria ser mais uma filha de Nossa Senhora. Ela sofreu muito com essa doença. E também ela sofreu após a perda de seu pai. Quando seu pai morreu, alguns familiares vieram para sua casa e ela e a sua mãe ficaram como escravas. Essas pessoas, esses familiares, como se eles tivessem tomado conta daquilo que elas tinham. E ela sofria demais com isso. Mas Jesus pedia a ela que ela ficasse no silêncio, mesmo diante de todos esses sofrimentos. E ela, quando entrou também no convento, ela sofreu demais, porque ela tinha visões espirituais, e os religiosos ali, eles duvidavam disso. Jesus apareceu a ela. Por isso que ela é a vidente do Sagrado Coração de Jesus. Jesus apareceu com o seu coração sofrido, em sofrimento. Jesus disse a ela que muitas das vezes esse coração, que tanto amou os homens, tanto amou a humanidade, recebia ingratidão, recebia desprezo. E com isso, as pessoas duvidavam dela, diziam que essas visões não eram reais, mas o seu diretor espiritual sempre ajudou ela e sempre disse que isso sim era real. E ela tinha uma devoção muito grande. E Jesus quis dela que propagasse isso, do Sagrado Coração de Jesus. Mas também, primeira vez que Jesus apareceu a ela, assim, ela estava diante do sacrário. E por isso a importância. O Padre Paulo Ricardo ele disse que nós muitas das vezes vamos visitar o sacrário, temos o sacrário ali como se fosse um objeto, vamos visitar com frieza, como se não tivesse alguém ali presente. E não, nós não podemos agir dessa forma. E Jesus quis isso para ela, destinou isso a ela, para que ela passasse essa mensagem, essa devoção do Sagrado Coração de Jesus à humanidade, para que a humanidade
não viesse rejeitar o Senhor. Como é triste, quantas das vezes o Senhor faz tanto por cada um de nós e nós somos ingratos, nós não reconhecemos, nós colocamos outras coisas acima dele. E ela sofreu demais por isso, por querer fazer a vontade de Deus. Ela sofreu até mesmo dentro do próprio convento. Quantas das vezes nós sofremos por querer agradar a Deus. Mas isso é normal. Ela sofreu em silêncio. Mas ela tinha alguém que lhe apoiava. Ela tinha o seu diretor espiritual. Pessoas que são enviadas por Deus, Deus ele manda para nós, para nos ajudarmos. E o terceiro pensamento dela, ela diz: nada confunde tanto Satanás, nem o faz mais impotente a nosso respeito do que a sincera acusação de nossas faltas. Para que nós venhamos ser humildes, para que Deus venha agir na nossa vida, é preciso que nós venhamos confessar, que nós venhamos nos arrepender. E Santa Margarida também, depois dessas práticas que ela fazia, de ter ido às festas, depois de um tempo, ela fazia grandes penitências por isso. Que nós, assim como ela, possamos nos arrepender das nossas práticas ruins e que venhamos mudar. E que principalmente nós venhamos confessar. O sacerdote ele está ali, usado por Deus, por cada um de nós. E ele está ali para nos ouvir. E Deus, ele vai nos perdoar. Mas para isso nós precisamos nos arrepender. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.